Teve dia que a notícia não bate na porta, ela arromba. E foi exatamente assim que esse rumor caiu no colo da torcida. Um burburinho quente, atravessando grupos, arquibancadas e bastidores, dizendo que o dono do PSG estaria preparando uma proposta bilionária com São Paulo no radar. A palavra bilionária tem um peso que muda o jeito que a gente respira, porque não é só dinheiro, é promessa de virada, é fantasia de recomeço, é a chance de parar de apagar incêndio e voltar a planejar o futuro com grandeza. O São Paulo não é qualquer clube para entrar numa conversa dessas como se fosse um detalhe de planilha. A gente carrega uma história que grita por respeito, um tamanho que não cabe em crise, e um estádio que, quando pulsa, parece que empurra o time com a força de uma cidade inteira. Por isso, quando aparece a ideia de um investidor bilionário olhando para cá, não é só mais uma especulação. É como se alguém, do outro lado do mundo, tivesse enxergado o que a gente nunca deixou de acreditar. E aí, no meio desse turbilhão, o rumor vem com tempero específico. Não é um fundo qualquer, não é um investidor misterioso, é um nome que a internet resume como dono do PSG, um símbolo de poder financeiro, alcance global e decisões que mexem com o mercado. E quando você junta esse perfil com o gigante sul-americano, a história ganha cara de filme. Paris olhando para o Morumbi, Europa apontando para Cotia, o mundo prestando atenção no tricolor paulista como se fosse a próxima peça de um tabuleiro maior. A palavra que mais se repete nos corredores é projeto. Porque se é bilionário de verdade, não faz sentido ser só um cheque para tampar buraco e ir embora. A sensação é de que seria algo estruturado, de longo prazo, com metas, cronogramas, contratações cirúrgicas e, principalmente, uma mudança de patamar na forma como o clube se posiciona. Seria o São Paulo deixando de sobreviver e voltando a construir. Porque, vamos ser honestos, o torcedor do São Paulo está acostumado a amar o clube em tempos difíceis sem abandonar a cobrança. A gente aguenta a fase ruim, mas não aceita a mediocridade como destino. Então, quando surge um rumor desse tamanho, o coração dispara, mas a cabeça também liga o alerta. É real? É cortina de fumaça? Quem ganha com isso? Quais seriam as condições? E, acima de tudo, o que o São Paulo teria que entregar em troca? A torcida sente uma mistura estranha de esperança com desconfiança, porque já viu promessas bonitas virarem frustração. Mas também sabe que o futebol moderno mudou, que o dinheiro virou motor, e que ficar parado pode custar mais caro do que se mexer. O ponto é, se houver mesmo uma proposta bilionária, ela não viria por caridade, viria porque o São Paulo tem valor, tem marca, tem base, tem torcida e tem um potencial comercial que poucos no continente conseguem igualar. Ninguém solta um rumor assim do nada sem um motivo, e é aí que a especulação ganha corpo. O São Paulo é um dos clubes brasileiros com maior reconhecimento internacional, uma camisa que já foi temida, uma vitrine natural para talentos e uma ponte perfeita entre o futebol sul-americano e o mercado europeu. Para um grupo que pensa globalmente, entrar no Brasil através de um gigante tradicional é quase como fincar uma bandeira onde o futebol nasce todo dia. Falam também que o interesse teria ligação com o caminho de sinergia, essa palavra moderna que traduz algo simples, fazer as peças conversarem. O PSG, como marca, vive de alcance, mídia, influência e talentos. O São Paulo, como clube, vive de história, formação e uma paixão que não se fabrica em laboratório. Se alguém estiver juntando essas duas coisas na mesma ideia, é porque enxerga um casamento de interesses. Eles ganham base e mercado, a gente ganha estrutura e poder de fogo. E não é difícil entender por que o Brasil vira alvo. Aqui tem jogador brotando em cada esquina, tem audiência gigantesca, tem cultura de futebol entranhada na vida das pessoas, e tem clubes que, com uma gestão mais forte e investimento inteligente, podem virar potências de verdade. E quando o rumor diz proposta bilionária, o torcedor imagina logo uma transformação de bastidores, centro de treinamento de outro nível, modernização de processos, dívida sendo organizada, planejamento de elenco sem improviso. Quando a conversa chega no Morumbi, ela fica ainda mais simbólica. Porque o Morumbi é mais do que concreto, é uma ideia de grandeza. Há tempos o São Paulo tenta equilibrar tradição e modernidade, e uma proposta desse tipo poderia mexer na estrutura do estádio, na experiência do torcedor, em name rights, em áreas comerciais, em um plano para fazer o Morumbi gerar mais receitas sem perder a alma. A gente sabe que o futebol de hoje é também entretenimento, e o São Paulo precisa dominar esse campo sem virar produto vazio. Imagina a força de um São Paulo com caixa para negociar sem desespero, sem precisar vender correndo, sem entrar em leilão por migalha, sem depender de milagre todo semestre. A simples possibilidade de respirar já muda o nível das decisões. E é por isso que a especulação mexe tanto com a torcida, porque a gente sente que, com base e torcida, o que faltou muitas vezes foi o último degrau, organização e investimento para sustentar o tamanho que o clube tem. Cotia entra nessa história como uma joia óbvia.
Se existe algo que o São Paulo provou ao longo do tempo é que sabe formar. E, no mundo em que grandes grupos querem controlar talentos desde cedo, ter ligação com um celeiro como Cotia seria ouro. Mas aqui nasce o medo. O São Paulo não pode virar apenas fornecedor de jogador, um satélite que perde seus melhores nomes antes de virar ídolo. Se existe negociação, ela precisa proteger o clube, valorizar a camisa e garantir que a base seja ferramenta de força, não de esvaziamento. Mas o rumor insiste que não seria esse o desenho. A conversa que ronda é de investimento para competitividade, não para saque. Seria um modelo onde o São Paulo passa a segurar mais tempo seus talentos, a construir elenco com continuidade, a vender melhor, a negociar de igual para igual. Porque quando você tem estrutura e poder financeiro, você também tem poder de dizer não, e o não é uma arma que o futebol brasileiro raramente consegue usar. Por isso o assunto vira inevitável. SAF, parceria, aporte, participação, joint venture, os nomes mudam, mas o ponto é o mesmo. Como o dinheiro entraria? Quem manda? Quem assina? Quem fiscaliza? Como garantir que o São Paulo continue sendo do torcedor no que mais importa? Identidade, símbolos, prioridades esportivas e respeito à história. Porque não existe bilhão que compre a emoção de ver o Morumbi cantando Vamos, São Paulo, e isso precisa estar acima de qualquer contrato. A conversa também cutuca a política do clube, e aí o terreno fica delicado. Todo torcedor sabe que o São Paulo, muitas vezes, sofre mais fora do campo do que dentro dele. Se houver mesmo um movimento bilionário, não vai faltar gente tentando puxar para si, vender como vitória pessoal, usar como moeda de poder. E o medo é justamente esse, que uma oportunidade gigantesca vire disputa interna e acabe se perdendo no barulho. É aí que entra a palavra que a torcida exige, mesmo sem escrever em faixa: transparência. Se o rumor tem fundo real, a diretoria precisa conduzir com seriedade, sem teatro, sem vazamento oportunista, sem prometer o que não existe. Porque a torcida aguenta esperar, mas não aguenta ser tratada como massa de manobra. Um projeto bilionário não pode nascer em terreno de fofoca, tem que nascer em terreno de verdade. Se a proposta for mesmo bilionária, ela não chega sem exigências. E o torcedor começa a imaginar: querem percentual de receitas? Querem controle do futebol? Querem contrato longo? Querem exclusividade de negociação de atletas? Querem espaço de marca? Querem mudar o estatuto? Qual é o preço real? E mais, o que o São Paulo ganha agora e o que entrega ao longo dos anos? Porque no futebol, o barato às vezes vira caro quando você percebe que vendeu futuro por um alívio imediato. Porque o São Paulo tem algo que o dinheiro não cria: respeito de camisa. E quem chega com bilhões precisa entender que aqui não é franquia, é tradição. O torcedor não aceita que o clube vire laboratório de vaidade, nem vitrine para foto. A gente quer investimento, sim, mas investimento que reverencie a história e ajude a reerguer a competitividade, não que transforme o tricolor em figurante na própria casa. O São Paulo também tem uma cobrança pesada: voltar a ser temido. Não é só ganhar um jogo ou outro, é voltar a entrar em campeonatos com cara de candidato, com elenco montado, com planejamento e com mentalidade de campeão. E é exatamente isso que um rumor bilionário desperta: a sensação de que dá para acelerar a reconstrução, que dá para escolher reforços com inteligência, que dá para manter bons jogadores, que dá para pensar em título de verdade e não apenas em não passar vergonha. E o torcedor, quando ouve PSG, pensa logo em nomes, em estrelas, em manchete. A imaginação corre solta: vai trazer craque, vai virar vitrine, vai chegar jogador de peso. Só que o São Paulo não precisa de circo, precisa de time. E o segredo de uma virada de patamar não está em contratar um nome midiático e esquecer o resto, mas em montar um elenco equilibrado, com liderança, com intensidade, com peças que encaixem e com estabilidade para trabalhar. Quem é tricolor sabe: a camisa cobra atitude. O Morumbi não perdoa jogador que passeia. Então, se houver investimento, ele tem que respeitar o estilo de um clube que sempre foi forte quando teve identidade. O São Paulo campeão não era só técnico, era mental. Era equipe. Era competitividade. Era organização. E é isso que a torcida quer ver renascer, com ou sem bilhão, mas especialmente se um bilhão estiver na mesa. Agora, do ponto de vista do investidor, também faz sentido escolher o São Paulo por um motivo simples: alcance. A torcida do tricolor é enorme, espalhada pelo Brasil e por comunidades lá fora. O clube tem apelo de marca, tem história internacional, tem títulos que conversam com o mundo. Uma parceria bem feita pode transformar o São Paulo em um polo de conteúdo, de marketing, de produtos, de experiências, de eventos, tudo aquilo que o futebol moderno explora para gerar receita sem depender só de bilheteria e venda de atleta.
Se a especulação estiver certa, é provável que a proposta envolva infraestrutura forte, centro de treinamento mais moderno, tecnologia, departamento médico de excelência, análise de desempenho, base mais protegida, integração de categorias, contratação de profissionais de mercado. O torcedor pode até não ver isso no primeiro dia, mas sente no campo quando o clube vira máquina. E São Paulo, quando vira máquina, assusta. E tem um detalhe que mexe com a vaidade boa do torcedor: a ideia de que o mundo estaria olhando para o São Paulo com respeito, não com pena. Porque, por muito tempo, a gente foi tratado como gigante adormecido, com notícias mais sobre crise do que sobre futebol. Um rumor bilionário, por si só, já inverte a lógica, coloca o clube de volta no centro das conversas grandes, no mapa das decisões importantes. Dinheiro também significa poder de negociar patrocínios melhores, acordos mais fortes, licenciamento mais agressivo, presença internacional mais organizada. O São Paulo tem camisa para isso, só precisa de estratégia. E quando entra um grupo com experiência global, a torcida sonha com o São Paulo que pare de perder oportunidades por falta de estrutura e comece a transformar cada ativo em vantagem esportiva. Aí entram as palavras que o torcedor tem repetido há anos: organização e profissionalismo. Porque bilhão sem gestão é só incêndio maior. Se o São Paulo receber um aporte grande e continuar tropeçando nas próprias decisões, vira desperdício. Então o rumor só anima de verdade quando vem acompanhado da ideia de reforma interna, de governança, de planejamento e de metas que não mudam a cada turbulência política. Porque, na prática, o torcedor quer uma coisa: previsibilidade. Quer saber que o clube tem um plano que não depende do humor da semana. Quer ver um São Paulo que não contrata por desespero, que não vende por pânico, que não troca de rota no primeiro tropeço. E um investidor bilionário, se for sério, entra exigindo exatamente isso: processos, controle, metas e coerência. Tem também o aspecto simbólico. São Paulo e Paris são dois nomes gigantes, duas cidades com peso cultural e econômico. A ideia de uma ponte entre elas cria uma narrativa sedutora demais para a internet ignorar. E toda narrativa sedutora gera barulho, exagero, distorção. Por isso, o torcedor precisa filtrar. Se houver algo real, vai aparecer em movimentos concretos, não em promessa vazia. Uma proposta desse tamanho, se existir, deve ter etapas silenciosas. Primeiro conversa, depois estudo, depois desenho, depois validações internas. E é nessa fase que os rumores ficam mais perigosos, porque qualquer sussurro vira confirmado. O torcedor do São Paulo precisa ser grande também nisso, não virar refém de ansiedade, mas manter pressão por clareza. Quando o assunto chega na pauta, a comparação com outros clubes aparece automaticamente. Tem quem cite exemplos de investimento que deram certo, e tem quem lembre casos em que o clube virou refém de interesses externos. O São Paulo precisa aprender com o mundo sem perder a própria essência. Aqui não pode existir acordo que coloque a história do clube como detalhe. Claro que a palavra bilionária faz a gente pensar em quitação de dívidas, e isso seria um alívio que poucos entendem. Porque dívida é corrente invisível, ela limita elenco, limita planejamento, limita até o humor do clube. Se o São Paulo tiver chance de reorganizar essa parte e respirar, a vida muda. Só que o torcedor também sabe: ninguém paga sua dívida sem querer algo grande em troca. Só que tem uma diferença importante entre tomar e construir junto. E é isso que a torcida quer, que o São Paulo sente na mesa como gigante, não como pedinte. Se a proposta for real, o clube precisa negociar com postura, sabendo que vale, defendendo suas condições e colocando cláusulas que preservem o tricolor como protagonista. Porque a camisa do São Paulo não se aluga. O que também alimenta a especulação é o momento do futebol brasileiro, cada vez mais ligado a investimentos e movimentos de mercado. O torcedor percebe que o jogo fora do campo virou campeonato à parte. E não dá para fingir que isso não existe. A questão é: como entrar nesse jogo sem perder a alma? Como usar o dinheiro como ferramenta e não como coleira? Tem quem diga que um investidor desse porte se interessaria não só pelo futebol masculino, mas por um ecossistema completo: base, feminino, estrutura social, projetos de comunidade, formação de profissionais, expansão de marca. E isso faz sentido, porque o clube que pensa grande hoje não pensa só em 90 minutos, pensa em legado, em sustentabilidade e em impacto. O São Paulo tem potencial para isso, falta amarrar as pontas. E quando a gente fala de potencial, não dá para esquecer o tamanho da torcida. O São Paulo tem uma massa que, quando é bem tratada, vira motor de receita e de força esportiva. Um projeto bilionário, se for inteligente, vai olhar para a experiência do torcedor como prioridade: ingressos com lógica,
Programas de sócio mais atrativos, benefícios reais, conteúdo de qualidade, aproximação com a arquibancada. Porque a torcida quer fazer parte, não quer só pagar e assistir de longe. O torcedor também imagina mudanças no departamento de futebol. Menos improviso, mais scout, mais análise, mais critério. Chega de trazer jogador sem encaixe e depois culpar o time por não render. Com investimento e profissionalismo, o São Paulo poderia montar elenco com identidade, com intensidade e com peças que se complementem, não um amontoado de nomes. E aí começam as especulações dentro da especulação. Se entra dinheiro grande, quem sai, quem fica, quem vira prioridade. E nessa hora, a parte mais importante precisa ser lembrada. O São Paulo não precisa virar um clube de contratações aleatórias, precisa virar um clube de decisões corretas. 1 bilhão pode comprar nomes, mas não compra química. Quem compra química é projeto bem feito. O torcedor sabe que o futebol é cruel. Se o time perde, qualquer parceria vira alvo. Então um acordo desse tamanho precisa ter blindagem emocional. Precisa explicar pro torcedor o que é curto prazo e o que é construção. Precisa mostrar que nem todo investimento explode em título imediato, mas que existe caminho. Porque nada destrói mais rápido uma boa ideia do que expectativa mal gerida. Enquanto isso, o rumor vai ganhando detalhes na boca do povo, como sempre acontece. Uns dizem que seria aporte direto no futebol, outros juram que envolveria participação em receitas futuras, outros falam de projeto de longo prazo com metas de performance, outros inventam até valores específicos. E nessa enxurrada, o torcedor tricolor tenta agarrar o que interessa, a possibilidade concreta de o clube voltar a ser grande no presente, não só no passado. Dizem também que o interesse poderia passar por porta de entrada no Brasil. São Paulo, como cidade, é mercado gigantesco, polo de negócios, centro de mídia. Ter o São Paulo FC como aliado seria como ganhar um megafone no maior palco econômico do país. E isso explica por que um grupo bilionário olharia mais para um clube tradicional do que para uma aventura qualquer. E se houver mesmo encontros e conversas, uma coisa é certa: o São Paulo precisa conduzir com dignidade. Não dá para ficar alimentando vaidade, soltando migalha de informação para testar reação. O torcedor é apaixonado, mas não é bobo. Ele percebe quando estão usando a esperança como ferramenta. E esse tipo de história, por ser gigante, precisa ser tratada como gigante. De repente, o rumor vira também uma prova de unidade. Porque, em momento grande, o clube precisa estar unido. Diretoria, conselho, oposição, torcedores, todos pressionando pelo mesmo objetivo, o melhor para o São Paulo. Se virar guerra interna, o bilhão vira poeira. E ninguém aguenta ver o São Paulo perdendo oportunidades por causa de briga de ego. Até porque o São Paulo já provou, na história, que quando está alinhado, ninguém segura. A camisa pesa, a torcida empurra, o elenco sente e o Morumbi vira caldeirão de respeito. A possibilidade de investimento só seria a cereja. O bolo precisa ser feito com organização, com comando firme e com mentalidade vencedora. Nessa altura, o tricolor pensa no que seria o pacote ideal. Um aporte que ajude a reorganizar dívidas, mas que também injete competitividade. Um acordo que preserve o clube e traga profissionalização real. Um projeto que fortaleça Cotia sem transformar Cotia em vitrine de saída. Um plano que respeite a identidade, o escudo, as cores, a história e o torcedor. Uma proposta bilionária também exigiria mudança de cultura. Chega de achar normal perder tempo, perder dinheiro e perder oportunidade. O São Paulo teria que se comportar como empresa gigante sem deixar de ser paixão. E isso é possível quando se tem governança, metas claras, cobrança de resultados, transparência e responsabilidade. Porque paixão sem gestão vira sofrimento. Já dá para imaginar o impacto no vestiário se um movimento assim fosse confirmado. Jogador sentindo que o clube virou destino desejado, empresário enxergando seriedade, mercado respeitando. Isso altera negociações, altera postura, altera até o clima de competição interna. O São Paulo precisa disso, voltar a ser lugar onde o jogador quer estar por projeto e por chance real de brigar por títulos. E também mexe com a mentalidade do torcedor. Porque quando o clube mostra que está se movimentando grande, a arquibancada responde. O Morumbi lota com esperança, mas lota ainda mais quando vê um time com cara de futuro. A torcida quer motivo para acreditar, e uma proposta bilionária seria um motivo gigantesco, desde que seja tratada com verdade. Você vê como a coisa é forte quando até quem é mais pé no chão começa a sonhar. E sonhar, no São Paulo, é perigoso e lindo ao mesmo tempo. Perigoso porque já fomos machucados por promessas, lindo porque é isso que move a arquibancada.
O torcedor tricolor não vive só de memória, vive de expectativa de grandeza. Imagina um São Paulo que consegue pensar em títulos continentais com projeto de verdade, em vez de vamos ver no que dá. Um São Paulo que monta elenco com antecedência, que planeja temporadas, que não troca o rumo por impulso. Um São Paulo que volta a entrar em Libertadores com cara de respeito, não apenas de participação. É isso que o rumor vende para nossa imaginação, e é por isso que ele gruda na pele. Só que o torcedor também tem uma exigência: não adianta dinheiro se não houver respeito. Respeito com a história, respeito com a arquibancada, respeito com os ídolos, respeito com o que o São Paulo representa. Se alguém chega de fora achando que vai mandar sem entender o peso da camisa, vai bater de frente com a maior força do clube, a torcida. Mas se chegar entendendo, aí sim vira parceria de verdade. Porque o São Paulo tem uma coisa rara: tradição vencedora que pode ser reativada. Não é clube que precisa inventar grandeza, é clube que precisa reencontrar o caminho. E um investimento bem desenhado pode ser o atalho responsável para isso, sem pular etapas, mas acelerando processos que aqui sempre foram lentos demais. Porque ninguém aqui quer vender a alma. A gente quer recuperar a alma vencedora que ficou sufocada por crises e improvisos. E, se o rumor do dono do PSG tiver um pingo de realidade, a conversa precisa começar com uma frase simples: o São Paulo não se diminui. Negocia, sim. Constrói, sim. Mas não se apequena. E é exatamente esse o ponto que faz o torcedor ficar em alerta: a linha entre salvação e dependência. Um clube gigante não pode se acostumar a depender de um único agente. O ideal é usar o investimento para estruturar o clube a ponto de ele não precisar mais de socorro. Transformar dinheiro em receita, receita em planejamento, planejamento em resultados, resultados em marca fortalecida. Esse é o ciclo que a torcida quer ver. Se a proposta existir, ela vai mexer até no jeito como São Paulo se comunica. Vai exigir profissionalismo, silêncio quando necessário e fala quando for a hora certa. Vai exigir que o clube trate o torcedor como parte do processo, pelo menos com honestidade sobre limites e possibilidades. Porque o que mata o torcedor não é a notícia ruim, é a mentira bem embrulhada. E, no fundo, essa especulação revela uma verdade que a arquibancada sempre soube: o São Paulo tem valor enorme. Se um bilionário global pode olhar para cá, é porque aqui existe grandeza real. O que faltou foi fazer essa grandeza funcionar de forma moderna. E talvez seja isso que esse rumor esteja gritando, mesmo sem confirmação: está na hora de o São Paulo voltar a se enxergar do tamanho que ele é. Porque a gente não nasceu para ser coadjuvante. A gente nasceu para competir com os maiores, para ganhar grande, para impor respeito. O São Paulo que o torcedor quer é o São Paulo que incomoda, que faz rival tremer, que faz a América olhar e dizer: lá vem eles. E quando surge a notícia de uma proposta bilionária, a sensação é de que o mundo pode estar prestes a devolver o São Paulo ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Mas a torcida também sabe que rumor é rumor. A gente vibra, discute, se anima, mas cobra pé no chão. Até existir algo concreto, tudo é vento forte. Só que mesmo o vento forte carrega sinal. Ele mostra que o São Paulo voltou a ser assunto grande, e isso, por si só, já é um recado poderoso. No fim, a história toda se resume a uma pergunta que ecoa no coração tricolor: e se for verdade? Se for, o São Paulo precisa estar pronto para fazer história de novo, com inteligência, coragem e respeito. Se não for, a torcida segue, porque ela sempre segue, mas leva uma lição: o clube precisa se movimentar como gigante, com ou sem bilionário, porque a camisa exige. E aí, como torcedor, eu digo que todo tricolor sente: que venha investimento, que venha modernidade, que venha projeto, mas que venha com o Morumbi no peito e com a história na mesa. Porque bilhão nenhum vale mais do que o São Paulo sendo São Paulo. E se essa proposta bilionária realmente estiver rondando os portões do clube, que ela encontre um tricolor preparado para crescer sem se vender, para se fortalecer sem se perder, para renascer sem esquecer quem é. Porque o São Paulo não precisa de dono, precisa de rumo. Não precisa de salvador, precisa de estrutura. E se um dono do PSG quer entrar na conversa, que entenda: aqui tem escudo pesado, torcida exigente e uma grandeza que não aceita migalha. Aqui é tricolor paulista, aqui é Morumbi, aqui é história viva. E quando São Paulo volta a sonhar com base, com planejamento e com força, o futebol inteiro sente.